No coração da Europa do século XVI, em meio ao mundo dominado pela fé e pela doutrina, surge um homem destinado a desafiar os alicerces da Igreja Católica. Martinho Lutero, um homem cujas ideias incendiaram a chama da Reforma Protestante e mudaram o curso da história religiosa e cultural. Mas, além do ícone, além das lendas e controvérsias, quem era realmente Martinho Lutero? Quais eram suas verdadeiras crenças, suas lutas internas e como suas ações ecoam até os dias de hoje? Neste vídeo, mergulhamos nas profundezas da história para desmascarar a verdadeira identidade de Lutero, explorando não apenas suas realizações, mas também as sombras que se projetaram em seu legado. Lutero é frequentemente lembrado como um reformador corajoso, um homem de convicções profundas que desafiou a autoridade da Igreja Católica para promover uma fé mais pura e pessoal. Ele é visto por muitos como um herói, um pioneiro da liberdade de expressão e da consciência religiosa. No entanto, a história de Lutero também tem um lado sombrio. Vários de seus escritos posteriores revelam um homem que poderia ser intensamente hostil e vitriólico, especialmente em suas atitudes em relação aos judeus. Seus textos sobre os judeus, cheios de condenações severas e recomendações para ações punitivas contra eles, são profundamente perturbadores. Tanto que Lutero escreveu um livro inteiro falando apenas várias coisas erradas contra os judeus. Uma das partes desse livro dizia o seguinte: que se incendeiem suas sinagogas, e quem puder, jogue enxofre e piche, e quem pudesse também lançar o fogo infernal seria igualmente bom, a fim de que Deus possa ver nossa seriedade de todo mundo tal exemplo, de modo que se até agora temos tolerado em ignorância tais casas em que os judeus têm blasfemado tão vergonhosamente contra Deus, nosso querido Criador e Pai, com seu Filho, agora lhe temos dado sua recompensa. Muitos desses escritos de Lutero foram usados por figuras antissemitas em séculos posteriores, inclusive durante o período do nazismo na Alemanha. Muitos dos nazistas justificavam suas ações por meio dos escritos de Martinho Lutero. Não é à toa que esse cara que está aparecendo aí na tela, fundador do Partido Nazista, mencionou Lutero entre as 3 pessoas mais admiráveis da Alemanha, justamente por causa de seus escritos. Além de suas opiniões polêmicas sobre os judeus, Lutero também é conhecido por suas declarações controversas sobre aspectos específicos da Bíblia, que chocaram muitos de seus contemporâneos e ainda hoje despertam muitos debates. Em um de seus comentários mais surpreendentes, Lutero fez uma afirmação sobre Jesus e o adultério, que foi considerado um absurdo por muitos, e interpretou de maneira controversa um episódio do Novo Testamento, dando a entender que Jesus havia cometido adultério. Esta interpretação foi amplamente rejeitada e condenada, sendo vista como uma distorção das Escrituras. Lutero afirmou o seguinte: Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, de que nos fala João. Não se murmurava em torno dele. Que fez então com ela? Depois com Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Assim Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. Lutero também criticou 2 livros da Bíblia, o livro de Esther e o livro de Tiago. O motivo da crítica de Esther, um dos livros do Antigo Testamento, foi porque ele achava o livro muito judaico e alegava que o livro tinha pouco valor ou até mesmo nenhum valor cristão. Essa crítica refletia sua abordagem crítica e por vezes radical à Bíblia. Lutero afirmou o seguinte: o livro de Esther eu lanço no Elba só como um inimigo para o livro de Esther, que eu gostaria que não existisse, pois judaiza demais e tem em si uma grande dose de loucura pagã. Já sobre a Epístola de São Tiago, afirma o seguinte: a Epístola de São Tiago é uma epístola cheia de palha, porque não contém nada evangélico. Ele afirma isso pois, de acordo com sua doutrina, o homem era justificado pela sua fé e não pelo que fazia, que é justamente o contrário do que é dito na Epístola de São Tiago. Não é à toa que Lutero sempre falava que você pode ser um pecador e continuar pecando, basta ter a fé. Como ele já afirma aqui: seja um pecador, e deixe que vossos pecados sejam fortes, mas deixe que vossa confiança em Cristo também seja forte, e nos glorificamos em Cristo, que é a vitória sobre a morte, o pecado e o mundo. Nós cometemos pecados enquanto estamos aqui, pois essa vida não é um lugar onde reside a justiça. Nenhum pecado pode nos separar dele, mesmo se estivéssemos a matar ou cometer adultério milhares de vezes por dia. E por incrível que pareça, já afirmou que quem faz o bem deve ser computado como um ímpio. Estas almas piedosas que fazem o bem para ganhar o reino dos céus não só nunca terão sucesso, mas devem mesmo ser contadas entre os ímpios. É mais importante preservá-las contra as boas obras do que contra o pecado. Recentemente, foram revelados cadernos pessoais de Martinho Lutero, analisados pelo padre Theobald Beer, que publicou suas descobertas em um livro. Nestes cadernos, Lutero supostamente apresenta a ideia de que Cristo representa simultaneamente dualidades como Deus e o diabo, bem e mal.
Essa perspectiva sugere uma interpretação dualista gnóstica, potencialmente esclarecendo algumas de suas doutrinas mais incomuns. Essa revelação levanta questões sobre a continuidade do segmento de Lutero por protestantes, considerando tais ideias controversas e aparentemente blasfemas. Dentro da comunidade protestante, é possível que muitos não estejam familiarizados com todos os escritos de Lutero. Por outro lado, líderes ou pastores que têm conhecimento dessas frases possivelmente escolhem não divulgá-las amplamente. Este comportamento pode ser motivado por diversas razões, incluindo a preservação da imagem tradicional de Lutero ou a crença de que essas ideias não refletem adequadamente suas doutrinas centrais. Certo, mas como um homem de natureza tão complexa e contraditória como Martinho Lutero se tornou monge? A resposta mais aceita pelos protestantes remonta a um evento crítico envolvendo uma tempestade de raios e uma promessa, que se ele sobrevivesse, ele viraria um monge agostiniano. Porém, segundo o livro de Dietrich Eman, intitulado Martinho Lutero, Sua Juventude e Seus Anos de Estudos, Lutero teria se envolvido em um duelo com seu colega de estudos Jerônimo Blunt, resultando na morte deste. O incidente teria levado Lutero a buscar refúgio em um convento para escapar da justiça criminal. Além de tudo isso, Lutero afirmava que quem não cresce como ele era destinado ao inferno, e dizia que todas as casas de tolerância, que entretanto Deus condenou severamente, todos os homicídios, mortes, roubos e adultérios são menos prejudiciais que a abominação da missa papista, mostrando assim que Lutero não é como todos pensam. Lutero foi tanto venerado quanto vilipendiado. Suas palavras e ações desafiaram as estruturas de poder de sua época, mas também semearam divisões que persistem até hoje. Neste vídeo, tentamos desvendar os muitos aspectos de Lutero, um reformador audaccioso, uma figura de contradições profundas. Esperamos que este olhar sobre sua vida e obra tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre sua influência histórica. E com isso, encerramos nosso vídeo sobre Martinho Lutero, um personagem que definiu uma era e cujo legado continua a provocar inúmeros debates sobre suas controvérsias.